Na verdade, você tem que gravar na Agora nuvem. tá gravando. Agora apareceu gravando aqui. Sim. Bom, vamos começar a atividade. A proposta, mais uma vez, boa noite a todos. Obrigada pela presença. A proposta nossa aqui é assistirmos ao filme e virmos para esse momento para acontecer uma reflexão, debate, podermos tratar de ideias. Nós pedimos para assistir antes por causa do caso de ser citadas cenas, mas quem não assiste também pode participar, porque sempre é bom, pode perguntar, e isso também pode suscitar um belo de um debate. Nós vamos debater ideias, nós vamos debater pessoas, isso é muito importante, porque quando a gente traz para o pessoal, a gente pode se sentir ferido ou atingido de alguma forma. Então, nós vamos debater ideias, isso é bem importante. Assuntos que, de alguma forma, possam ser relacionados ao evangelho, à doutrina, que tanto, então, nós gostamos de trabalhar. Ideias sempre levam a novas ideias. Então, fiquemos à vontade para uma ideia que for falada e para outras ideias, mesmo que aparentemente não tenha nada a ver ao filme, é uma reflexão também. Agora, uma coisa bem importante é a gente tentar combater as preconcepções. Por exemplo, às vezes a gente odeia o vilão. E isso é uma coisa que nos tapa a possibilidade de refletir sobre o que significa ou o que suscita em nós esse vilão, né? Então, dessa forma, se nós nos colocarmos na posição de não ter uma pré-concepção, a gente não vai julgar e vai poder, então, ampliar a nossa capacidade de percepção de quem é esse personagem que está à nossa frente. Então, é isso. Essa seria, assim, a proposta inicial do que nós vamos fazer com essa possibilidade de reflexão. E aí, então, como vai acontecer? Eu lanço algumas ideias e aí cada um de vocês, né, podem ir falando sobre o que isso remete vocês dentro do filme. Então, começando, nós vamos falar o seguinte: o que é o filme Milagre na Cela 7? Bom, uma pequena sinopse do filme. Lembrem, o Memo era um pastor de ovelhas, era uma pessoa simples, mas tinha uma deficiência mental. Ele tinha um problema de cognição, tanto que em algum momento a avó diz que ele tem a mesma idade da filha. Então, é um problema de cognição. Vive com a filha e a avó numa vila turca às margens do mar Egeu. E um dia a vida dele vira de ponta cabeça porque ele é acusado de assassinato de uma criança que é filha de um militar. Essa é a história em si. E aí a primeira pergunta, a primeira provocação que eu gostaria de lançar para que nós pensássemos é como olhar para o diferente. Como nós podemos estabelecer esse olhar para o diferente, já que uma das leis divinas é a lei da igualdade. O que é que isso suscita em vocês pensar a respeito do filme? Não todos juntos, um por vez. Pode falar, Solange. Eu acho que a primeira coisa, ele chama atenção, o diferente já chama atenção. Mas chamar atenção não significa que você vai rotular como bom ou ruim. Você tem que fazer uma análise para entender o que significa ser diferente, o que é aquilo, não já ter esse preconceito e já analisar de uma forma que ele seja uma ameaça, que ele seja alguma coisa que não adequada. Então, a primeira é uma análise, uma compreensão por ele ser especial, e dali saber como lidar com a pessoa que é especial e tentar ir da melhor maneira possível. Uhum. Eu acho que olhar para o diferente significa nós abrirmos a possibilidade de aprendizado. De alguma forma, entender o ponto de vista ou a situação de um outro prisma
que não é fácil, né? Você se abrir a entender o outro não é fácil, mas eu acho que é dar a possibilidade de você aprender algo novo. Uhum. Seguindo a linha do Fernando, eu penso assim que nós geralmente temos um grande preconceito com essas pessoas, geralmente. Mas nós que somos espíritas e que estudamos a doutrina, sabemos que são espíritos especiais que estão aqui passando por uma prova difícil, mas que geralmente têm uma capacidade muito grande. E pode continuar um pouquinho mais com relação ao filme ou só responder esse pouquinho? Não, vamos tentar entrar em aspectos e daí a gente vai indo para outros. Claro, quando esgota um, vamos para outro. Sim, porque eu queria dizer que nós prestássemos atenção da bondade que tinha no coração dessa pessoa. É outro aspecto, Sim, um outro aspecto, por isso que eu perguntei. Porque nós sabemos que eles têm uma capacidade muito maior, mas eles estão contidos nessa encarnação. Eu acho que um aspecto que a gente também pode pensar é que todos nós somos diferentes em algum ponto, né? Em algum ponto nós somos diferentes também dos outros, e por que é ruim, é bom ou ruim? Isso vai depender de como a gente age com essa nossa diferença, né? Ele tinha um aspecto muito da inocência, da pureza, né? Que desperta em nós ali coisas que a gente às vezes vai perdendo pelo caminho, né? Ele se manteve dentro dessa pureza e dessa inocência. É interessante porque será que é ele que não estava preparado para o mundo ou o mundo que não estava preparado para ele naquele momento? Talvez, se você pensar as duas coisas, porque nós estamos falando de diferenças, nós somos diferentes? Aí a Sandra disse sim, nós somos diferentes, não somos? Somos. Mas tem que pensar que não é a diferença que nos afasta, ela deveria nos aproximar. Como eu te falei que é a oportunidade para aprendizado, então está claro que seria a aproximação. Exatamente, mas aí não... A diferença não é defeito, né? Então, mas aí que tá, a humanidade trata muitas vezes a diferença como algo excludente. E ela está trazendo um aspecto que é para incluir, tanto que hoje se fala em inclusão. Só que não é isso. Aí depende. A pessoa não está pronta para o mundo? Não, mas todos nós que nascemos aqui nesse planeta estamos prontos. Estamos com as ferramentas adequadas para o aprendizado da vez. Só que, se nós colocarmos a diferença como obstáculo, nós não conseguimos, porque a pergunta é: como olhar para o diferente? Porque é ampliado, não é só enxergar que é diferente. Como nós aprofundamos a nossa percepção de que tem um outro jeito de ver o mundo, não só o nosso. Essa é a beleza. E o respeito acima de tudo, né? Aí já entra, né? Porque você é diferente, você tem que respeitar aquelas diferenças. Somos diferentes, mas ninguém é melhor do que ninguém. A Silvia queria falar, Silvia. É a primeira vez que eu participo de um evento como esse. Obrigada pelo convite. Silvana, boa noite a todos. Esse filme aqui em casa, as minhas filhas já tinham assistido, meu filho, todos já haviam assistido, e eu estava sem coragem porque todos falaram que se eu assistisse eu ia chorar muito. Mas eu não chorei, viu? Foi tranquilo. Apesar de ser um filme bastante forte, mas um filme muito bem feito, os turcos estão de parabéns. O Memo, né, com uma deficiência intelectual, mas assim com a pureza de coração assim muito evidente, ele conseguiu fazer a diferença, e eu acho que você vai chegar lá, entendeu? Mas eu já adianto rapidinho aqui que a parte principal que me chamou mais a atenção foi quando ele foi preso e a convivência com tantos outros diferentes, entre aspas, porque nós somos seres totalmente individuais, nós somos realmente muitíssimo diferentes uns dos outros, e não é só no planeta Terra, não, é no universo. Deus nos ama assim, de forma igual.
totalmente igual, mas nós somos seres individuais, né? Aqui tá a maior prova, né? As nossas digitais, nós somos seres muito individuais. Porém, já pensou também se todos fossem iguais, como seria sem graça, né? Seria totalmente sem graça. E ali dentro do presídio ele fez toda a diferença, porque cada um ali com a sua problemática, com a sua história, considerado todos doentes, né? E eu acho que todos nós, de uma certa forma, somos todos doentinhos ainda, no hospital, né? Procurando, como dizer Manuel, né? Aguardando a nossa cura, aguardando a alta, né? No Hospital Planeta Terra. Mas eu acho que o que da questão desse filme foi justamente quando ele foi preso e ali teve praticamente uma revolução e uma conscientização de cada um da sua problemática. Então, mas já que você toca nesse aspecto, vamos pular para ele, então. Veja, quando você fala todos nós estamos doentes, doentes da alma. E aí, veja só, a Ova, quando ela está lá dentro da cela, ela trata... Eles dizem para ela não se assustar que eles estão doentes. E os erros são doenças. Só que estes homens, ao terem que falar dos seus erros como doença, eles caem em si de que eles podem fazer algo diferente. Porque, assim, se tem uma possibilidade de dizer por que uma das possibilidades, né? Porque essa é uma questão também que eu queria levantar com vocês. Por que milagre na cela 7? Esse é o verdadeiro milagre. É o verdadeiro milagre. A transformação dessas pessoas por causa da presença de uma criança que colocou eles em contato com as suas dores da alma, em contato com a sua doença. Então, esse é um aspecto. Aí vem a pergunta, né? Se todos concordam com isso e querem falar sobre isso, por que Ova é a cura para eles? É ou não é? Né? Vem duas perguntas embutidas. Ova é a cura, mas por que ela é a cura? Eu acho que é por causa da pureza mesmo de coração, né? Um espírito assim, que ainda da ingenuidade, né? da falta, né? Da ausência, vamos dizer assim, pelo menos por enquanto, da maldade. Eu acho que essa transmissão desse sentimento assim, de pureza de coração é que faz com que eles despertem, né? Para a realidade deles. Eu acho que ela, na inocência dela e na convivência com o pai, que era diferente, ela tinha muito esse aspecto de crer que nós podemos ser diferentes, que nós podemos mudar, né? Então, a questão da empatia, né, da alteridade, a visão dela do mundo, de conviver com alguém diferente, como o tratavam, como ela tratava, quer dizer, ela sempre viu uma questão de que a gente pode mudar, que a gente pode modificar, que foi o que ela acabou causando quando ela entrou ali na cela, né? Ela fez com que cada um entendesse que eles podiam ser diferentes do que eles estavam sendo até então, né? Acreditou, né? Sabe que a Silvia toca num aspecto que eu acho que era bem interessante nós repensarmos, ou pelo menos questionarmos. Todo espírito nasce simples e ignorante. Todo espírito criado por Deus é simples e ignorante. Ao passar por as suas experiências, ele vai tendo a possibilidade... Nossa, caiu todo mundo aí? O que aconteceu? Estranho, né? Quando o espírito vai passando pelas experiências, ele vai tendo a possibilidade de ir fazendo escolhas. Então, quer dizer o seguinte, nós temos que pensar na Ova como uma criança, mas não só como criança, como espírito. E quem passa para uma criança a maldade, ou não lhe dá importância para a sua simplicidade, que eu acho que é muito mais importante do que a inocência, do que é o adulto. Silvana, eu acho que o ideal seria cada um talvez desligar o áudio para ver se a gente consegue melhorar. Tá. Mas a internet tá instável mesmo, tá? Então, acho que houve uma instabilidade da internet.
Então, como eu estava dizendo, Tá. para a gente pensar assim que a inocência na criança não é mais importante do que a simplicidade. E nós adultos é que complicamos a vida. Nós adultos... Então, mas aí, veja, é bem importante isso. A ingenuidade é importante, sim. Mas quem coloca numa criança, quem mostra para ela o mundo é o adulto. Então, veja, agora a criança pode mostrar o mundo para o adulto. Essa inversão de papel, ela é muito importante. Pode comentar, que sei que tem gente que quer comentar, pode falar. É muito interessante esse aspecto, que a gente busca mesmo uma solução, sempre tem que ser complicada, elaborada. E muitas vezes ela é simples, e a gente não consegue enxergar porque ela é simples. Se você olhar como uma criança, não fala, não, como não? Vai lá e faz. Não, mas para ir lá e fazer, fala, vai lá e faz. Não põe mais nem si. É simples, vai lá e faz. Isso. Mas aí a gente fala, não pode ser tão simples assim. Deve ter algum truque ali que eu não estou pegando, não pode ser. Né? Tem um aspecto interessante, que é assim, é o olhar de ambos os lados, né? Porque a Oa, quando chega, ela é uma criança e ela é muito ingênua e muito simples. E os detentos, né, as pessoas que estão lá entendem e enxergam ela desta forma também, né? Então ela consegue, na minha opinião, circular muito bem nisso, porque as pessoas a encaram da mesma forma. Só que ele tem a mesma ingenuidade, ele tem a mesma simplicidade, mas eles, detentos, não enxergam ele no adulto com a mesma ingenuidade e a mesma simplicidade. Por isso que existem uma certa distorção, né? Uma certa dificuldade com ele, inclusive, em lidar com toda a situação, porque os outros não enxergam ele desta forma. E aí é aprendizado para mim. Como é que eu enxergo os outros, né? Eu acho que é um pouco disso. Não é só dele ou da criança, e sim o contexto em si, de ambos os lados. Mas você vê que quando ele entrou na cadeia, no presídio, na verdade, no primeiro momento, ele foi punido como se ele fosse um adulto. A partir do momento em que eles começaram, isso antes dela entrar, antes mesmo deles saberem, se ligarem que ele tinha uma filha, porque para eles foi uma grande surpresa. Para eles achavam que, imagina, o cara ele é um, entre aspas, um retardado. Então, como é que uma pessoa assim pode ser um pai? Então, eles foram começando a enxergar ele como um deficiente no nível de uma criança, porque ele agia como uma criança. Ele tinha o poder, por exemplo, ele tinha uma capacidade de perdoar que nós não temos. Ele apanhou violentamente e perdoou todos. Ele abraçava, ele beijava. Então, ele realmente tinha uma referência que a maioria das crianças tem, que é passar pelo problema com uma certa... Não são todas, a gente fica com traumas, né? Mas ele conseguiu passar isso, ele como pessoa. Eu acho que no momento em que a menina entrou em cena, só reforçou todo o sentimento deles. Então, mas aí você está entrando também um aspecto que é assim, relacionamentos. Relacionamentos sempre são difíceis. Ponto. Só essa frase já valeria para pensar zilhões de coisas. Mas a questão é que eu acho que entra um pouco disso que o Fernando estava falando. Como eu vou para o relacionamento com o outro? Eu vou para o relacionamento com o outro já com essas pré-concepções que elas tiram e colocam uma nuvem na frente e não permite o encontro. E aí permite sim que você só enxergue a atitude da pessoa e não a pessoa. Porque olha só, o relacionamento dela com o pai era um relacionamento maravilhoso, era amoroso, mostra a família, mostra a união. E o relacionamento do Memo com os presos é da verdadeira amizade. Porque quando eles conseguem enxergar ele e ele continua enxergando os outros na sua essência, aí eles conseguem entrar em comunhão de amizade. Porque, veja, de verdade, para e pensa um pouco. Me fala qual é o relacionamento aqui na Terra que é fantástico.
Nós sempre temos questões um com os outros. E aí é isso, essa nuvem que a gente coloca é tudo que a gente vai para o outro com, e a gente deveria ir com o outro, com o que eu sou, aceitando o que o outro é. Então, esse é um aspecto que eu acho que é fundamental, não sei como que vocês viram isso, mas vários relacionamentos no filme demonstram essa questão de como você se coloca na situação e como que você está na situação. E aí vem a pergunta para nós, né? Como que nós conseguimos enxergar os relacionamentos? Difícil. É uma lição de vida, é uma lição, esse filme é uma lição grandiosa, né? Eu acho que o diretor, quem produziu tudo isso aí, quem escreveu a história e tudo mais, diz que ela é uma adaptação de um filme, de uma história sul-coreana. Isso. Mas a história lá é mais, não é assim desse aspecto, desse aprendizado todo. A história lá não é exatamente isso. Foi feito outras refilmagens, mas essa ficou interessantíssima. Muito interessante, porque é uma lição de vida realmente, né? É difícil realmente nós termos tolerância uns para com os outros dentro da nossa própria casa, muitas vezes. Lá fora também, muitas vezes a gente tem dificuldade de tolerar. A gente tem que começar... eu acho que assistir esse filme é repensar nas nossas atitudes, na nossa forma de tratar as pessoas, porque o ser humano ele tem muito preconceito, né? Quando você vê uma pessoa que é um pouco mais assim deficiente intelectual, você já até muitas vezes recua, mas nós não sabemos o passado, né? Quais foram as causas anteriores das aflições. E muitas vezes é um espírito até muito mais capacitado do que todos nós, mas que ou pede para vir dessa forma, entendeu? Ou é imposto vir dessa forma, meio assim que tolhido das suas condições, né? Meio seria uma expiação, assim, então. Planeta de provas e expiações. Provas e expiações, né? A gente acha que tudo é prova e expiação, mas às vezes é uma forma do espírito também falando, não, eu quero voltar desse jeito porque eu preciso passar por uma experiência dessa. São espíritos que já têm um pouco mais de iluminação, de capacidade. Ou pode ser uma prova e expiação. Mas eu acho que esse filme ele é muito profundo, ele mexe assim com preconceito, com com as questões assim que se passaram lá dentro, né? Tirando o Nemo um pouco, o Nemo de cena, fala do suicídio, do assassinato, do ódio, fala da pena de morte. É um filme muito... Calma. Devagar. Desculpa. Não, é que eu entendo. Ele é isso mesmo. Esse filme causa isso tudo mesmo. Mas vamos devagar, porque cada coisa que você falou dá para passo a passo. Porque você está falando e assim. Dá muito assunto. Que mais, pessoal, em relação a relacionamentos? Silva, vocês comentaram a questão da expiação, né? É bom te ver, Silvinha. Ótimo te ver, Fernando. Então, assim, eu acho que também tem uma questão, e eu vou falar por mim, né? Não posso falar, gente, eu, né? É uma questão que a gente, no meio espírita hoje, com um pouco de conhecimento que nós já temos, quando encontra e quando vê um irmão necessitado e que está nessa vida desta forma ou de outras formas difíceis, a gente tem que compreender também a missão dele, né? Dele para ele mesmo. Sim. Eu acho que isso eu acho que, para mim, isso talvez hoje seja, né, inclusive nesse debate, seja o que mais me aguça a pensar um pouco, o meu olhar para esse irmão, porque se ele está aqui desta forma, e vou trazer o personagem, né, o Nemo, se ele está aqui desta forma, ele veio porque ele precisa buscar alternativas para uma evolução. Ele está indo, ele está se esforçando, foi uma escolha dele estar aqui dessa forma. Quem sou eu para julgá-lo? Quem sou eu para encostá-lo, né? Eliminá-lo de um contexto ao qual eu vivo, né? Então, isso
nesse debate aqui nosso, trazendo esse pouco de conhecimento do mundo espiritual que nós temos hoje, eu me questiono isso. Como é que é o meu olhar? Sabendo que ele está aqui, buscando a sua evolução, buscando o seu passinho à frente. Eu acho que isso é interessante. A gente pode ainda, nessa visão espírita, puxar para um outro olhar. Esse espírito que está aqui para se melhorar, ou é com aqueles que ele veio junto que tem que se melhorar para receber alguém assim? É uma questão que, às vezes, quando a gente não passa, a gente não sabe, mas muitas vezes ele é um espírito elevado que veio para auxiliar alguém que não consegue enxergar o diferente de uma forma melhor, como seu pai, seu neto, seu filho, e aí você tem que buscar se melhorar e aceitar essa situação. É um aspecto também que eu penso nesse aspecto bastante, assim. Acho toda razão. Desafiador. Vocês estão falando de uma coisa que é assim, vocês estão falando de várias coisas que a gente tem que realmente pegar de novo, nem que a gente repita, mas uma delas é assim: o julgamento e o pré-julgamento sempre nos coloca na condição de que nós queremos dizer o que vai na vida do outro. Nós não sabemos nem o que vai na nossa, como dizer da vida do outro. Então, veja só, na visão de Deus, quando nos cria, não existe injustiça. Na visão divina, não existe injustiça. Tudo está acontecendo por alguma razão. Porque Jesus disse, é necessário que se deem os escândalos. Ai pela mão que vier o escândalo. Ou seja, isso também é aproveitado. Então, quando a gente pensa assim, o pai da menina lá que caiu e morreu, e aí culparam o Memo por ter assassinado ela, ele precisava de um culpado. Veja, ele precisava de alguém que fosse responsabilizado pela morte da filha. Gente, vamos pensar. É isso mesmo. Então, aí, aparentemente, a gente olha isso como uma injustiça. Só que aí vê a dor que ele está passando e ele acha que ele não tem como passar dessa sem colocar alguém vai pagar pela morte da minha filha. Então, aí nós paramos para pensar assim, quantas coisas às vezes nós vivemos que são até menores do que isso e que nós consideramos, não sou eu, é o outro. Não sou eu que não cuidei adequadamente, não sou eu que não fiz, foi o outro que veio e fez. Então, veja, o julgamento e o pré-julgamento nos coloca nessa situação. Como que é para vocês enxergar isso? Quer dizer, todos nós estamos juntos, todos nós estamos na mesma situação, gente. Não tem ninguém de nós aqui que está melhor, porque nós estamos aqui ainda encadernados. Então, todos nós estamos no mesmo barco. Silvana, é interessante você falar isso, que o Chico ele falava que nós devemos ser o julgamento severo conosco mesmos e com resignação com o próximo, não é mesmo? E o que aconteceu? Esse pai estava olhando para todos e não para ele mesmo. Ele simplesmente, a severidade era com o seu próximo. E com ele estava ok, estava tudo em ordem com ele. E o que acontecia? O Memo não fazia isso. O Memo ele não julgava. E nem a Ova. A Ova também não julgava. Por isso que ela conseguiu fazer um milagre naquela cela. Não houve julgamento, houve só amor, houve só aceitação. Exatamente. Voltamos ao princípio da história, onde tudo parte do nosso olhar. O nosso olhar que ocasiona as desavenças nas nossas vidas. Nós já chegamos com esse preconceito, essa predisposição contra o outro quando nós nos relacionamos, por um motivo qualquer. Então, nós é que colocamos com o nosso olhar as barreiras na nossa vida. O filme nos mostra bem isso, que você tendo um olhar de uma criança, tendo o que Jesus nos fala, olhar com o olhar do coração, então nós conseguimos realmente construir uma vida melhor para nós. E nós que estamos por aqui,
e já sabemos tanto, está mais do que na hora de começarmos a mudar um pouquinho a direção do nosso olhar. Vocês lembram do que a avó disse para a Ova quando a Ova estava dormindo já? Dá a querer entender se a menina estava ouvindo ou não, mas ela fala que a verdade é uma só. Que os pássaros não estavam indo virar anjo. Os pássaros estavam migrando. É interessante isso, porque essa metáfora ela é maravilhosa. Veja, ela quer dizer para a neta e deixar registrado para a neta que tem muitas coisas que ainda não é possível saber, mas que tinha uma certeza, que era a segunda coisa que ela queria deixar para a neta, que o pai dela, por tudo que quisessem dizer, ele era um homem bom. E quando ela fala isso, eu fico pensando assim, gente, essa avó, né, é a bisa, né, bisa da menina, vó do Memo, bisavó da menina, ela está passando um ensinamento que não é só aquilo que ela está dizendo. Ela está falando de duas coisas, nós sempre estamos migrando. Nós sempre estamos migrando. E hoje pela manhã, eu quis mandar uma mensagem para algumas pessoas para ver qual seria a reação de uma borboleta escura, preta, sem pintar, e uma colorida. E aí, teve algumas pessoas que só ficaram na metamorfose. E teve gente que conseguiu compreender que a borboleta estava dizendo, a outra olhava e dizia assim, nossa, você está colorida hoje. Aí ela dizia assim, eu estou me permitindo ser quem eu quero ser. E aí é que tem que parar um pouco para pensar. Nós estamos deixando a nossa essência vir à tona? Porque se nós somos espíritos migrando de lá para cá, né? Nós já fizemos essa migração, estamos aqui, mas um dia migraremos, né? Nós estamos aplicando a nossa essência boa? Porque a Ova estava com a essência pura, toda boa. Mas nós temos uma criança dentro de nós. E aí, quando eu falo do olhar no início, e a Sandra puxa agora, e eu penso, é verdade, é isso. A nossa possibilidade é poder olhar a vida mais amplamente. Qual é a vida que nós queremos para nós? Qual é a essência que nós desejamos para nós? Porque esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito ímpar na nossa vida. Cada um está tirando o que pode de si, não dos outros. Isso é uma provocação que eu adoraria assim, ouvir vocês falando sobre isso, porque é isso. Qual é a nossa verdade, não qual é a verdade do outro. A Ana vai se manifestar. Vai, Ana. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e você? Tudo. Né, voltando um pouquinho, essa questão do julgamento, né, que vocês estavam falando e a Sandra falou agora, eu achei interessante que hoje, eu sou psicóloga, né, e hoje eu fiz uma supervisão de manhã e a gente estava falando justamente disso, né, então estava falando sobre um caso tal, e o supervisor falou assim, olha, vocês estão indo num objetivo, vocês estão... porque eu e uma outra pessoa que atendemos juntas, né, então ele falou assim, olha, vocês estão indo num objetivo e de repente está tão fixado nesse objetivo que vocês perdem a possibilidade de ouvir, de ter uma conversa nova, uma conversa diferente do que porque esse assunto já está meio que saturado e vocês estão indo muito por aí, que está um caminho para tentar achar uma coisa inédita, alguma coisa nova para ampliar olhares. Então ele falou assim, que foi o que eu lembrei agora quando a Sandra falou, suspende. O que vocês acham, então, de suspender o que vocês acham? E começar como se fosse a primeira vez que a gente está olhando para esse caso sem ter aquele objetivo. Então, de alguma forma, eu conectei com isso que vocês estão falando, porque se a gente já vai mesmo com o julgamento e com o objetivo, né? No caso, no atendimento, mas eu acho que em qualquer conversa na vida, se você já vai com o objetivo, vamos supor, de convencer alguém,
se você já vai se você quer convencer alguém, normalmente você já vem com um certo seu. E aí você quer convencer. E aí você tira possibilidades de ter uma conversa que seria despretensiosa. Você aprenderia com a pessoa, ela aprenderia com você, sem ter essa necessidade de convencer ninguém, mas sim de construir, né? Muito bom. Como nos diz sempre Tem o que Eda, deixar aberto, né? como nos diz sempre o Eda, a escutatória. O Rubem Alves, escutatória. Todo mundo faz oratória e não faz escutatória. Então, mas aí a Ana está chamando a atenção para uma coisa, e a Sandra complementa, que os nossos sentidos, aí vem uma provocação para vocês também pensarem, assim, não sei o que suscita em vocês, mas o que eu pensei. Os nossos sentidos não são para ser usados fisicamente só. Porque quando se fala em escutar, é diferente de ouvir. Enxergar é diferente de olhar. E usar a palavra, que aí no caso é o que a Ana está chamando a atenção, é mais ou menos assim. Por que esse filme teve uma repercussão tão grande no mundo? Porque o filme, o outro, não saiu de lá, ficou lá. Mas esse rodou, porque muitas pessoas relataram que era impossível assistir sem chorar. E aí que vem a pergunta, né? Por que será que é tão difícil demonstrar sentimentos? Porque nós abafamos a nossa forma de olhar, a nossa forma de escutar, a nossa forma de ampliar a visão do mundo, que é o que a Ana estava falando. Se você para pensar e refletir e sai do mesmo modo de pensar, talvez você surja com uma outra solução. Que é aí que eu acho que é o aprendizado, né? Nós estamos caminhando juntos. Veja só, por exemplo, seria muito prático eu chegar aqui para vocês e falar só as minhas impressões do filme. Aí, por exemplo, o que aconteceu com a Silvia? Ela ficou tão empolgada que ela queria falar tudo numa vez. Isso é bacana, sabe? Vê a dinâmica. A ideia é nós podermos dizer assim, que olhares ele suscita para nós para além da película. Para além da película. Né? Que eu acho que é isso. O mundo inteiro assistiu porque se colocou nessa posição de dizer assim, nossa, de verdade, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo na minha vida para ser diferente? Para não me julgar. Aí agora nós trazemos para nós, né? O que é que eu estou fazendo para eu não me julgar? Para eu não julgar o outro, mas para eu também não me julgar. Eu acho que a gente sente muito, fica tão emocionado porque mexe conosco, né? Da gente enxergar as coisas que a gente ainda tem tanto e que muitas vezes a gente não quer assumir, né? Porque muitas vezes ali você fala, será que eu agiria diferente? Não sei, ou pior. Acho que eu agiria igual. Ou pior, exato. E outro aspecto que, falando com questão de pandemia e de coisas que a gente quer negar e não quer ver, não quer enxergar, a Ova era muito... Ela aceitava as coisas com muita simplicidade. Não que era boa, não que ela gostasse. A sua avó virou anjo. Ela ficou triste, lógico, mas ela aceitou. Né? O seu pai foi preso, ela foi buscar tudo, mas ela aceitava. Então, quando a gente não aceita certos aspectos, a gente não sabe nem por onde começar a combater ou melhorar, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar, identificar e aceitar, né? Essa questão da aceitação tem aquelas 5 etapas da Elizabeth Gruber, é isso? Eu não lembro o nome direito da psicóloga americana, que tudo na vida é a fase do luto, se não me engano. Tudo na vida passa por 5 fases, né? E a aceitação, ela é a última, onde a gente acaba olhando para frente e fala assim, agora segue a vida. Então, a Vanessa falou da aceitação, quer dizer, eu nem sei se eles passaram, podem ter passado pelas 4 ou 5 fases anteriores, mas passou muito rápido, foi direto para onde mais interessa, que é seguir a vida, né? Entendendo o que aconteceu. Eu acho que é um pouco disso, porque talvez hoje um dos problemas, e é comigo, eu não vou falar nós, de novo sou eu, é não ficar me mastigando na recusa, né? Na depressão, na não aceitação, na negociação,
e passar rápido, passar pelas fases e ir direto na aceitação, né? Porque é dessa forma que a vida segue, né? Então, é um exercício constante, porque os dissabores, as divergências, os conflitos, as coisas boas, né, acontecem diariamente. E a Vanessa trouxe a questão dessa reclusão social. E isso, para mim, está sendo ensinamento. A gente conversa bastante sobre isso, às vezes, às segundas-feiras, né, que esse momento é um momento grandioso de aprendizado, né, esses 7, 8 meses que nós estamos. E estamos sobrevivendo, que legal isso, né? E aprendendo e seguindo, aceitando, né? E eu acho que é um pouco disso do filme também. Quando eles conseguem, de uma forma, enxergar a vida de uma forma simples, aceitando as coisas que acontecem, né? Aceitando os dissabores, as divergências e também as coisas boas, faz com que a gente consiga caminhar mais rápido para frente. Não mais estruturado, mas continuar o nosso caminho. Eu acho que é o que a nossa evolução vai traduzindo. A sabedoria da vida está na aceitação, porque tudo que acontece na nossa vida tem um objetivo e um aprendizado. E quando nós aceitamos e olhamos o que aquela situação quer nos falar, nós conseguimos passar pela situação de uma maneira muito mais fácil, aprendendo e continuando a vida, porque nós vamos ter que aceitar, como você mesmo falou, muitas outras coisas. Diariamente nós temos que aceitar muitas coisas e esse é o maior aprendizado que temos que ter. Olhar o que temos que aprender, aceitar e seguir em frente, porque senão não vamos não. Vocês lembram da letra da música que o cara cantou na prisão? Se chama Passageiros. Quando você olhou o mundo, você amou o mundo? A letra ela é linda, todinha ela, mas assim, você passageiro, quando você olhou o mundo, você amou o mundo? Que, assim, vem ao encontro do que vocês estão falando, né? Como que eu posso julgar que eu sou maior que Deus para dizer como que as coisas teriam que ser? Olha a soberba, olha a vaidade, olha o orgulho nosso, às vezes, de achar que a vida deveria ser diferente porque nós saberíamos como fazer. Nós né, conduziríamos de outra forma. E daí a Vanessa falou, talvez nós fizéssemos igual ou pior. Ou já fizemos, né? Porque muitas vezes nós cometemos os mesmos erros que nós estamos olhando para o outro que está fazendo agora. E aí já foi para nós. Então, a sabedoria, talvez, né? A sabedoria, e aí é uma característica que a ova tem e que nós, às vezes, perdemos. A ternura. A ternura. Que nos lembra, como adultos, da compaixão. Só quem é eterno consegue ter compaixão. Quem carrega em si a capacidade de dizer assim, realmente está acontecendo isso, mas será que eu poderia olhar para as pessoas ou para as coisas e dizer, isso é só um momento, isso também passa. Então, a compaixão. A Meg chegou depois, a Vera. Meg quer falar? Meg, pode falar. Eu vi que você abriu o microfone. Primeiro, oi, né? Que alegria ver vocês, rostinhos que eu não via há muito tempo. E um prazer, essa novidade, não é? Do filme, muito bacana, eu já tinha assistido. E realmente é muito emocionante. A gente se emociona só de pensar, não é? No filme é muito emocionante. E acho assim que tem muito aprendizado, muita coisa. Eu não peguei o que vocês já falaram, lógico, não é? Mas eu acho que tem muitas lições preciosas ali para nós. E pegando o gancho do que você disse, assim, lembrando aí de Emmanuel, de Chico Xavier, né? Que sempre disse que nós não sabemos onde nossos pés irão tropeçar, na questão da gente não ficar julgando o outro, porque a gente diz, eu nunca faria isso, será? Será que nunca fizemos? Será que não fazemos ou não faríamos? Então, acho muito importante a gente pensar nisso, não é?
E tem lições maravilhosas, essa questão da compaixão e essa menina maravilhosa, esse pai maravilhoso, não é? Esses seres humanos que ali se apresentam, mesmo aqueles que tinham cometido delitos tão graves, não é? Mesmo eles tinham a compaixão, sabiam ajudar o seu... Estava acabando minha bateria aqui. Ajudar o seu semelhante e assim por diante, né? Maravilhoso, amigos. Foi muito bem escolhido. Então, mas não é que não tenha compaixão, é resgatar a nossa compaixão, não é diferente? Sim. Eles resgataram. Aí que tá. Todos nós, em essência, somos bons. Exato. Todos. Exato. Não tem discussão. Cada um de nós tem a bondade dentro de si. A questão é a escolha que leva a você momentaneamente sair dela. Exatamente. E fazer escolhas. Exatamente. São nossas atitudes. Escolhas, isso mesmo. Escolhas. Bom ver vocês, queridas. Quanto tempo eu não te vi, essas meninas lindas. A Meg está direto dos States também aí, nos prestigiando. Que bom. Eu moro no Brasil. Mora, coração sempre. Fala, Fernando. Tem uma coisa interessante, porque nós carregamos com a gente todos os sentimentos. Sentimentos, eles bons e os não tão bons, né? Eu acho que o meu papel, o meu desafio é tentar estar mais nos sentimentos positivos e bons do que não tão bons. Mas as situações, aí a gente fala sobre as escolhas. Então, eu acho que todos nós sabemos as coisas que acontecem conosco, temos todos esses sentimentos, nós também temos a raiva, às vezes nós temos o ódio, nós temos o rancor, isso depende muito do momento, da situação, mas eu acho que o grande desafio, o meu desafio é me colocar mais, ou me controlar ou não, mas meu desafio é me gerenciar para estar com meus sentimentos mais aguçados no momento que está indo para um caminho não muito positivo, que não vai me ajudar, muito pelo contrário, vai me atrapalhar, que eu consiga me observar e mudar esse sentimento. Mas o que você falou, nós, por essência, somos bons, mas nós também convivemos com vários sentimentos nossos, positivos e não tão positivos. Eu acho que o desafio nosso é trabalhar para que a gente consiga se doutrinar a buscar o que é de melhor na gente em qualquer momento, que não é fácil, que é extremamente difícil, né? Se alguém sabe a receita para ficar fácil, ensina aí, porque tá todo mundo buscando. A receita é muito trabalho, muito esforço. Eu acho que, como vocês falaram, a gente tem ali na nossa essência tudo de bom, todas as potências, todas as nossas virtudes estão ali, mas elas estão lá dentro. E a gente vai fazendo essa casca quando a gente se machuca, quando a gente se magoa, quando a gente erra, a gente vai fazendo ela ficar cada vez mais grossa, mais dura, mais difícil, e aí a gente acaba não colocando, por que a gente não age como a gente sente? Não vou agir assim porque vão pensar que eu sou sensível, que eu sou mole, ou que não posso ser fraca, eu tenho que ser forte, eu tenho que me manter. Então essa casca vai ficando cada vez mais dura e a gente não consegue pôr para fora essa nossa luz que está lá dentro, né? A gente fica com vergonha, fica com medo de tentar. Então essa questão da Ova no filme, ela é a simplicidade, né? Vamos tentar, vamos fazer, não importa o que, eu vou tentar. Deu certo, não deu? Tudo bem, eu tentei. Isso que a gente vai perdendo quando a gente vai ficando adulto e tão fechadinho ali dentro da gente. Gente, deixa eu só fazer uma colocação, porque falando que todo ser ama realmente alguma coisa, né? Tem um livro de Hercílio Maes que ele diz assim, que todo o ser, até mesmo o mais sórdido e desprezível, ama alguma coisa. Mesmo que essa coisa seja sórdida e desprezível também, mas ama. Então, mesmo o pior criminoso, o pior, bandido, ele ama alguma coisa. É a essência, né? Deus nos criou assim. Nós é que, com o decorrer das existências, das nossas escolhas, da nossa liberdade,
né, relativa, escolhemos caminhos não tão felizes, né? Mas a essência está dentro de nós, o amor. E esse momento que nós estamos vivendo, ele é propício, junto com esse filme, para nos levar a pensar e a meditar, olhar para dentro de nós mesmos. Eu acho que é um momento ideal. Nós estamos aqui confinados, eu acho que, na realidade, é um presente de Deus para cada um de nós olharmos para nós mesmos. Porque o que é mais difícil na vida, né? Porque olhar para os outros, nós olhamos. Falar dos outros, nós falamos. Apontar o dedo, nós apontamos. Mas esquecemos que o nosso dedo volta para nós mesmos. Então, esse é o momento que nós devemos aproveitar esse momento e esse filme e começar, como já falamos bastante aqui, a questionar a nossa vida, o nosso... Eu não assisti o filme, infelizmente, mas pelo que vocês estão falando, parece também que tinha bastante humildade nessa personagem, Ova. Na família inteira. Na avó, na bisavó, na avó, que é avó do Memo e do Memo, sim. Porque talvez, Atualiza o estoque de lenço, Ana. Oi? Atualiza o seu estoque de lenço, vai precisar. É porque como vocês falaram de simplicidade, aí eu pensei, né? Eu acho que talvez tenha que estar na nossa vida, assim, bem aliada à humildade, né? Não sei, eu fiz essa conexão. Sim, o Memo, numa das vezes, né, porque teve mais outras, ele dava nome para todas as ovelhas. E é muito interessante porque ele brigava com elas para elas se comportarem, vai. E quando ele não gostava muito delas, ele dava nome de coisas que ele não gostava muito. É muito interessante porque, assim, nessa simplicidade e nesse jeito humilde de ser, ele nem se defendeu do que estava acontecendo, porque também ele não entendia o que estava acontecendo. Mas quando você coloca a questão da humildade, aí a gente coloca o oposto da arrogância do comandante, que naquele momento a dor dele era tão grande que ele não podia ficar com ela dentro dele e ele tinha que dar um jeito de pôr para fora. O que faz pensar em dois aspectos que talvez, eu acho que são importantes, tem mais outras coisas importantes, mas é assim, como que você faz de você ver o mal e se calar perante o mal? Eu acho que aí é que leva, né, essa coisa da arrogância. Muitas vezes, não fazer o bem não basta, você tem que evitar o mal. E aí nós tivemos, por exemplo, o soldado desertor, que por ser desertor, não foi falar a verdade antes. Nós temos, aí depois acaba que ele paga com a própria vida, porque não poderia surgir alguém que falasse a verdade da história. Mas nós temos no nosso Livro dos Espíritos, lá na questão 760 até 765, a questão da pena de morte. Que quando começa o filme, a Ova é a noiva, né, que está para se casar, e que ela pega a caixinha na mão da última pessoa lá que teria sido, então, passado pela pena de morte, porque, a princípio, então, teria sido abolida naquele ano, após esse, é o que a gente entende, né, do filme, que teria sido abolida a pena de morte. E aí a gente pensa, né, Deus como Criador, nem Ele, né, Ele nos dá a liberdade de escolha da nossa encarnação, e muitas vezes é aquilo que nós temos que passar para aprender. Que direito seria esse do homem de tirar a vida do outro, né? Fala, Fernando. Você comentou que o pai da criança que morreu afogado, ele precisou ter um culpado para confortar, inclusive, o sentimento de ira, de incerteza. E ele, na iminência de perder essa situação, ele comete um delito, ele mata o soldado que confessou a verdade, para ele não perder justamente o que ele passou a acreditar naquilo para satisfazer o ódio dele, para tentar entender tudo aquilo que estava passando. Ele ia perder isso. Sim, e então é justamente um delito para manter. É nisso que a Silvia estava falando. Ele amava a filha dele. Então, ele precisava de alguém que respondesse por isso, porque a dor é muito grande. E esta é uma dificuldade, talvez, a maior que nós temos, gente.
de olhar para o outro que está no erro e pensar, ele precisa disso porque é aquilo que ele consegue lidar. Graças a Deus que alguns dos erros que a gente vê não são mais necessários para nós, não fazem mais parte da nossa vida, já deixamos para trás, já não são mais necessários na nossa vida. Então, isso mesmo, Fernando, ele precisava se agarrar a isso como a única chance para dizer que ele fez alguma coisa pela filha. E aí a gente vai lá e julga. Tá vendo? Tá vendo? Na iminência de perder isso, ele acaba matando o soldado. Isso. Mas ali é um exemplo muito nítido do orgulho também, né, Silvana? Sim, mas é que aí que tá. Aí é que está. Nós olhamos e enxergamos o orgulho. Mas nós somos orgulhosos também em julgar ele. Somos. Porque não julgues para não ser julgado. Exato, né? É uma lição de vida. Porque olha o que acontece. Quem de nós não pode falar, e assim, eu vou falar, deve acontecer só comigo. Se com vocês não, eu vou estar feliz. Todos nós, em algum momento, em alguma situação que vamos agir, a gente age com todos esses erros que a gente enxerga no outro. Lembra? A gente fala do espelho como sendo algo que reflete a nós e não ao outro. E quando a gente se encontra com o outro, a gente quer olhar como se ele estivesse na frente do espelho. Não, eu estou olhando para os olhos dos outros e a pupila não é à toa que ela reluz a minha própria reflexo, inclusive no rosto do outro. Então, eu acho fantástico. Gente, o maior exercício para mim foi quando o Chico disse, e eu nunca vou esquecer na entrevista que eu parei de assistir as entrevistas dele porque eu disse, isso vai bastar para mim por uns bons anos. Ele falou assim, toda vez que eu vejo um irmão cometendo um erro, eu oro por ele. E aí nós temos televisão em casa e nós sabemos que todos os dias, não é? É a coisa mais difícil, mas é a coisa mais maravilhosa, porque eu sei que eu estou vibrando por uma pessoa que caiu em erro e tem um monte de gente acusando ela. Tá vendo esse desgraçado? Não é assim? Bem que merece. Tá pagando. E o nosso papel é qual? É fazer o que Memo fez. Com todos os... Veja, Memo começou a cuidar das pombas na cadeia, começou a plantar. Olha a vida se fazendo. Olha a vida se fazendo. A vida se fazendo. Então, assim, sim, muito humilde, Ana, muito humilde, mas a questão aí da simplicidade, da ternura, do amor, do afeto, que são coisas muito complicadas. As pessoas têm medo de demonstrar que amam. Eu posso dizer, e assim, a Ana eu tenho menos contato, mas de todos os outros que estão aí, são pessoas que eu digo, a Nilce também eu não conheço, eu sei quem ela é, porque ela viveu aqui no Brasil e eu sei, já vi a carinha dela algumas vezes. Mas eu falo assim, eu amo você. As pessoas, a primeira vez que você diz, elas tomam um choque, porque elas não sabem receber. Então, né? Sim, você é filho de Deus, eu amo você. Essa é a coisa mais, assim, essencial. E veja, Ova foi na cadeia para visitar o pai. E ele disse, eu encontrei você. Era a Ova que estava indo visitar ele. Porque nós precisamos encontrar o outro dentro de nós. Espelho, o amor, a essência. Falei demais, vamos lá. Tá ótimo. Ah, não. A Nilce é mãe da Ana? Não pode ser verdade. O que é, Silvana? Porque, assim, eu conheci a Ana, agora que eu tô conhecendo a Nilce, e agora eu tô sabendo que as duas, então agora eu posso amar as duas, né? Tá bom, entendi o recado. Muito obrigada. Gratidão. Bom, nós temos duas Anas, não? Ana Vívia e Ana Tereza. Sim, e a Ana tá quietinha por enquanto. A Anabelle. Não, mas essas aí já são amores antigos. Aí tem os amores mais novos. Ana, quando eu falar Ana, as três olham. Não. São amores novos e antigos. A gente preserva os antigos e conquista novos. Fala, Meg.
A Nilce, eu não estou vendo a Nilce. Eu não sei se é a Nilce que eu conheço. Ela é tua vizinha por aí. É tua vizinha por aí. Ela tá morando aí, perto de você. Ela era expositora da Seara? Porque eu trabalhei com uma Nilce. Não sei se é a mesma. Não. Então tá. Então é outro. É outro. Ok. Tá, vamos lá. Quem mais? Vamos lá, vamos para as provocações. Essa questão que você diz da gente realmente ter essa facilidade de ver o outro, o defeito do outro, o problema do outro, é fácil, porque não nos traz nenhuma responsabilidade, né? É o defeito dele, não é meu, não preciso mudar nada em mim, não preciso sair das minhas atitudes, das minhas concepções, então eu sigo minha vida, então é muito mais fácil a gente ver no outro, porque a gente não precisa fazer nada. É muito mais confortável, então é mais fácil do que olhar no espelho. Olhar no espelho só para arrumar o cabelo, né? Aí tudo bem. Mas não dá. Aí ok. Vai, Ana, você quer falar alguma coisa, Ana? Ana Tereza? Oi? Você quer falar alguma coisa? Eu tô aqui impactada com o filme, porque eu assisti agora há pouco. Comecinho. O filme me passou uma coisa muito assim, da força que ele teve de transformar as pessoas dentro da cela, né? A força do amor, da pureza dele. O que mais me tocou foi isso, né? E da filha. Eu achei incrível como ele mudou, mexeu com o coração, com sentimentos bons. Todos passaram a protegê-la, defendê-la. Né? Um bando de pessoas com passagens terríveis na vida, estavam presas por motivos terríveis. Mas ele conseguiu mudar toda a energia do lugar, eu fiquei muito, muito impressionada. E aí foi me dando muita aflição, porque eu achei que ele ia embora, mesmo que ele ia morrer. Eu falei, meu Deus do céu, né? Muito forte. Existe uma teoria... O amor venceu, né? Como sempre. Que chama o amor. A força do amor da filha e o que ele passou, aquela pureza, mexeu muito comigo. Né? Ele nem se defendia, porque ele não estava entendendo, ele só sabia que ele queria bem as pessoas, ele queria ajudar, ele queria... excelente interpretação do ator também, um espetáculo, né? Um espetáculo. Muito bom. Espetáculo. O que mais me impressionou é a Vera, quem está falando, como a força do bem, do amor e da ingenuidade modifica qualquer ambiente. É a história de ter luz, né? Aonde tem luz, as pessoas vão se envolvendo e vão abrindo mão de algumas coisas que nem sabiam que tinham, né? O que mais me impactou nesse filme foi a mudança dos companheiros de cela dele, que foram, de alguma forma, do deboche ao respeito, ao amor, à proteção, ao vamos ver o que é justo e o que é injusto, e eles reconheceram o quanto ele fez bem para todos, né? Porque no começo eles tinham até umas reações bem estranhas, né? De achar horrível o outro e tal. Eu acho que isso me tocou muito, de quanto a ingenuidade e o amor sincero e o estar disposto a servir os outros, porque usaram ele para os piores trabalhos dentro da cela, pode modificar uma legião de pessoas, né? Muito legal. Qual é o milagre da cela 7? A transformação. Eu não sei se eu estou com o microfone aberto. Eu diria que o milagre é tudo isso que nós estamos comentando, que é para o bem, não é? Como ela disse, a transformação. O milagre é esse. Como pode? Um recinto onde imperava tudo o que Vera diz e se transforma plenamente. Esse é o milagre da criação, como Silvana falou.
nos criou, todos nós temos dentro de nós. E alguns outros ali, os personagens, não é? Ou os reais da história, fizeram desabrochar isso. No caso, a filha, o pai, outros, todos tinham aquilo, e aquilo veio à tona, não? Para mim, o milagre... a regeneração, né? Eu acho que é a regeneração daqueles que estavam ali dentro, né? Quando eles perguntam que eles estavam doentes no hospital, cada um fala da sua doença, né? Do seu problema. Incrível como eles tiveram, né, a humildade de explicar para a menina, né, acompanhar a pureza dela, mas cair em si, né? Eu fiquei doente por isso, fiquei doente por aquilo, aquilo me chamou muita atenção. Como eles conseguiram responder para ela, e ela com aquele olhar de aceitação doce dela, né, desmontou. Eu acho que um pouco dessa pureza de sentimento, eu acho que uma coisa que a gente, você falou já, né, Silvana, de não deixar morrer na gente, né? Essa criança que tem dentro da gente, né, de esse olhar mais puro, mais ingênuo para o outro, né? A gente quer esse olhar para a gente também, então por que não olhar o outro dessa forma, né? Você ia falar, Fernando? Não, é redundância. Eu acho que o milagre da Cela 7 é a transformação das pessoas, mas assim, eu nem sei se não é bem transformação. Na verdade, eles se encontraram novamente com um deles. Eles com eles mesmos, a sua essência. Mas mais do que isso, é a forma simples. Então, qualquer atitude simples modifica as pessoas, transforma as pessoas, faz com que ela... Lembra daquela passagem que eu fiz na segunda-feira, uma exposição, que pessoas alegres alegram pessoas amadas amam pessoas chatas chateiam pessoas, né? Pessoas inconformadas inconformam. E eu acho que a vida a gente falou de espelho, na verdade ela retrata a nossa atitude, né? Então, quando a gente olha para os dois protagonistas, que é o pai e a filha, a forma simples de enxergar a vida, a forma simples de viver, a forma simples de olhar para o outro, fez com que o milagre se transformasse ou se realizasse na Cela 7, fazendo com que essas pessoas não se transformassem, talvez, mas se encontrassem novamente com a sua origem, que é a coisa que nós todos temos, que falamos aqui, o amor, né? A compaixão. Eu acho que é isso. É interessante que tem uma teoria que a uva conseguiu enxergar o que o cara que se entrega no lugar do pai dela, né? Ela consegue enxergar o que ele está vendo. Aí é muito interessante isso, porque tem uma teoria que ele seria o vô dela. Aí alguns perguntaram assim, como é que ele poderia ser vô dela se o Memo não o reconhece? Não, é porque o casamento foi arranjado. A menina estava grávida, então precisava ter um pai para essa criança. E aí, então, a entrega dele seria a reparação, porque ele teria matado a filha, por descobrir que ela teria ficado grávida. E aí, essas sociedades, assim, que realmente recriminam. Então, essa teoria é interessante? Mas não interessa para nós. Interessa pensar que a uva viu adiante o que o outro estava vendo. E isso para nós é interessante porque muitas vezes nós até olhamos para o que está acontecendo para a vida do outro. Mas quem foi que disse que nós temos que nos meter? Quem foi que disse que nós temos que chegar para o outro e dizer: olha o que está acontecendo? A questão é, o outro perguntou? Porque o outro está pronto para fazer alguma transformação? E isso é muito interessante, porque vocês estão falando do milagre da Cela 7, né? E eu provoquei vocês para pensar isso mesmo. Eu concordo, tudo que nós estamos falando. Mas tem uma coisa que fica mais ainda, né? Ficou ecoando para mim, pensando assim, não, o milagre da Cela 7 é eu saber de tudo isso e eu fazer acontecer o milagre na minha Cela 7. A minha Cela 7. Essa é a minha Cela 7. Porque nós estamos encarcerados nesse corpo para que essa experiência seja boa,
para que essa experiência traga bons frutos para a melhoria nossa. Então, pensa um pouco assim, nossa, como a gente precisa trazer a ova de dentro de nós para fora urgentemente. Urgente, falou tudo, urgente. Urgente. Urge. Exato. A ova foi o espelho para cada um deles, né? Ela foi o próprio espelho para cada um deles. E daí tá a diferença, eu acho, do filme, dessa questão da esperança que nós podemos sempre mudar. A questão de tudo que a gente estuda, que a gente sabe, que a gente leu, que a gente tem de conhecimento, mas cadê a nossa sabedoria na hora que a gente precisa de usar tudo isso que a gente tem? Não para falar, mas quando acontecem essas coisas conosco, de nós realmente conseguimos colocar em prática, né? Porque muitas vezes a gente fala, a gente acha lindo, a gente sabe, é tudo o máximo, mas na hora que acontece, fala, então, mas na hora de fazer, não consegui. Pregue o evangelho. Sabedoria, né? Pregue o evangelho. Se necessário, use palavras, não é? Exatamente, perfeito. Pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Sabe que é legal? Outro dia eu ouvi o... Ai, desculpa, Vera. Não, imagina, eu só ia falar que é impressionante e que a gente esquece de observar que o bem, quando está incorporado, ele não muda uma vírgula. Eles começaram o filme como pessoas do bem, simples, humilde, com amor no coração, e terminaram exatamente assim como quando você tem incorporado dentro de você isso, não importa o que te acontece em volta, você é aquilo, né? Isso é uma grande sacada do filme, porque eles não se revoltaram, eles não se surpreenderam, eles se adaptaram e foram vivendo com os bons sentimentos deles, né? Conquista do espírito, né, Vera? Conquista. Exato. Eles conseguiram se manter intactos, né? Porque eles já tinham isso neles, né? Que eu ia comentar é que outro dia eu ouvi falar do Emmanuel, que a gente sabe a história do Emmanuel, quando era Públio Lentus, então, que ele comentou certa vez que ele demorou 1.500 anos para entender o que a esposa dele já sabia lá atrás. Só 1.500 anos. E nós? Quantos anos nós vamos precisar para entender o que ela já entendeu lá atrás, né? A nossa ova. É verdade. Fernando tá dizendo tchau, Fernando. Diz tchau para todo mundo. Tchau. É que eu não queria atrapalhar. Não, a reflexão tranquilo. É muito rica. E você entrar assim, no raciocínio não é legal, porque... esse eu não saía porque precisava ouvir mais alguma coisa. Essa é a verdade. Se todo mundo não passar aí porque estava interessante, eu estou precisando ouvir. Então, faz parte do nosso processo evolutivo. Da minha cela 7. Da minha cela 7. Beijo. Bom beijo. Um bom final de semana, tá? Bom final de semana. Obrigada, Fernanda, para você também. Pessoas, eu também vou ter que sair. Não, tá na hora da gente terminar. Vamos fazer o seguinte, antes de você sair... eu queria só dizer para a Silvia... Segundo encontro! Isso. Oi. Silvia, eu chorei bastante, viu? Eu chorei nesse filme, todas as vezes que eu vi o filme, eu chorei. Você então, chorou? Por isso que eu acho assim, que é muito importante, muito. E eu acho que é muito importante para a nossa reflexão. Acho que foi muito boa esse nosso encontro, para nós colocarmos um pouco para fora, ou melhor, para dentro de nós, né? Essas reflexões que estamos fazendo. Então, deixa eu fazer uma pergunta. É melhor a gente fazer o filme no sábado, antes de você sair? É melhor fazer no sábado ou é melhor na sexta? O que é melhor para vocês? Quem prefere na sexta, levanta a mão para eu contar. Eu prefiro sábado. Sexta, 2. Eu prefiro sábado. Quem prefere sábado? 3, 4. Tanto faz. Para mim tá tudo bom, bem. Tá bom. Para mim, depende do horário, tanto faz. Eu penso que sexta as pessoas estão mais assim liberadas. Sábado todo mundo quer arrumar algum compromisso, nem que seja para descansar, né? Mas ok, também. Não, tudo bem, tudo bem. Só para perguntar, de repente em vez de fazer às 19, fazer 19h30, para ser um pouquinho mais tarde, para vocês é mais fácil? Porque a gente queria ficar 1 hora, a gente está mais do tempo, né? A Bela deve estar louquinha aí.
A gente eu ficou mais. trabalhando ainda. Então tá, pode terminar, Sandra, porque eu queria perguntar isso antes de você ir, porque o Fernando já foi e não deu tempo de perguntar. Aí pode então, concluir. Beijo no coração de todos e até o próximo filme. Tá bom? Com certeza, obrigada. Obrigada. Tchau, Bom final de Aninha. Tô semana. com muitas saudades. Tô morrendo de saudade. Tchau, queridas. Tchau para todos. Beijos. Que legal, beijo. Então, Silvana, fala. eu acho uma ideia. Dá para fazer um segundo encontro com esse mesmo filme, porque eu acho que ficaram alguns detalhes interessantes de serem discutidos. Né? Eu vejo assim, ou então, sei lá, mais para frente a gente volta a falar do filme. É que eu acho legal essa coisa da gente fazer a cada encontro um novo filme, porque o que acontece? A gente não consegue abarcar tudo, não. Não tem como. A gente tem que fazer tem que fazer alguns cortes, porque se deixasse, a gente ficaria 5 horas falando sobre cada aspecto. Eu acho que vale a questão, assim, se é o que você, assim, o que eu faço. Quando eu fazia o comentário de um filme, após eu ia assistir de novo. Entendi. Uhum. Porque aí essas questões que vão suscitando depois é uma reflexão também que é muito gostosa. É muito interessante. Então, para mim, o que me fazia me sentir um pouco... Vai acrescentando cada vez mais. Isso. A Vida é Bela, eu assisti 7 vezes para fazer um comentário. E ainda fui assistir de novo. Entende? Então, assim, tem filmes que eles proporcionam pra gente ad eterno. Então, a minha sugestão é assiste de novo. Porque aí, tudo isso que a gente falou, você vai ter um outro olhar e ainda você vai ter outro olhar sobre outras coisas. É isso que é muito bacana. Ainda melhor. Legal. Mas, então, a gente fica aguardando um novo título agora, tá bom? Sim, com certeza. Fala. Eu tenho uma sugestão de um filme maravilhoso. Me mandem o nome. Mas eu não sei se ele é antigo, não sei se ele está, ou talvez só no YouTube, eu não sei. Mas é um filme que ele é o evangelho do começo ao fim. É um filme lindo de se assistir, é um filme gostoso, leve, acho que chama 100 Passos para a Felicidade. É uma coisa assim. Vou até mandem as dicas que vocês têm e a gente vai vendo. Sei, será que a gente consegue ver pelo YouTube? Não sei, eu procuro, se tiver, aí a gente coloca à disposição, senão não. Mas para o próximo eu já tenho em mente, eu já tenho em mente o filme. Legal. Eu já tenho em mente um filme que é assim, eu acho que vale a pena uma discussão, mas sim. 100 Passos para a Felicidade, a Ana colocou. Vou me certificar se esse é o nome, mas é um filme gostoso de ver, mas ele mostra tudo, o orgulho, a simplicidade, é um filme lindo e gostoso de assistir. Não faz a gente chorar tanto, mas emociona bastante. Boa, Ana, boa. Beijão, Silvia. Um beijo no coração de cada uma, viu? Quase desliguei. Foi muito bom. Legal, obrigada pela presença. Obrigada. Tchau, querida. Oi. Quero conhecer as meninas que eu não conheço. Tchau, prazer. Tchau, prazer. Tudo de bom. Tchau. Meg! Tá indo uma de cada vez, é isso?